Oi, tudo bom? Eu me chamo Elisângela, esta é a aula 11, parte 4. Nesta aula iremos trabalhar com a função soma 6. Vamos à aula? Para usar a função soma 6, você tem que ter um ou mais critérios. Neste caso aqui nós temos livro, pago e o mês de janeiro. Então vamos começar. Igual a função soma 6. Vou clicar duas vezes. Primeiro aqui é o intervalo de soma. Intervalo de soma são os valores que eu vou utilizar para fazer o cálculo. Então, eu vou clicar aqui no primeiro valor, que é 400, vou usar o Ctrl Shift e a seta para baixo para ir até o final. Você também poderia clicar aqui no primeiro, arrastar até o final. Aí você usa o que você achar melhor. Usei a rodinha aqui para subir, ponto e vírgula. Primeiro, intervalo e critério. Primeiro intervalo e critério é livro. A coluna de livro é a coluna D. Vou selecionar aqui da palavra livro, que está em D6, até o final. Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Dentro dessa coluna que eu acabei de selecionar, eu quero livro. Então, eu posso digitar aqui, entre aspas, livro. Mas o que acontece? Se eu digitar livro aqui, eu vou ter que depois fazer outro aqui embaixo para apostila. E se eu usar a palavra livro que está nesta célula aqui, que é a célula H6, se eu usar como referência a célula H6, que é onde está escrito livro, quando eu arrastar, ele vai mudar para apostila. Então, é mais vantagem utilizar a referência, o endereço da célula que tem algo que você quer usar aqui entre aspas. Vou apagar isso aqui. Vou clicar na célula. Vai aparecer o H6. Ponto e vírgula. Agora vamos para o segundo critério. O segundo critério é pago ou não pago. Poderia ser janeiro e depois eu fazer pago. Não faz diferença a ordem aqui, tá? Só não pode deixar de fazer. Vou pegar aqui o pago. Então, a coluna do pago é a coluna F. Vou clicar no primeiro item. Ctrl Shift seta para baixo. Lembrando que você pode clicar e arrastar. Ponto e vírgula. Dentro disso aqui, eu quero a palavra pago. Eu posso digitar entre aspas ou usar aqui que já está digitado. Vou utilizar que é mais fácil. Ponto e vírgula. Próximo critério é o mês. O mês é a coluna B. Então, vou clicar aqui em de janeiro. Ctrl Shift seta para baixo. Seleciono todos os meses. Ponto e vírgula. Dentro desses meses que eu acabei de selecionar, eu quero janeiro, então eu vou clicar em janeiro. A mesma coisa, se eu quisesse eu poderia digitar entre aspas, mas eu teria que fazer um por um. Aqui, como eu uso a referência, eu vou arrastar aqui para exibir os valores do lado e vai exibir fevereiro, março, porque eu usei a referência aqui de janeiro, ele vai se movimentar entre as células. Pronto, aqui depois de selecionar janeiro, só fechar aqui o parênteses, apertar o Enter, aparece aqui o total de livro. No mês de janeiro, pago. Se eu clicar aqui e arrastar, vai dar erro aqui. Porque se eu anotar aqui, ó, em fevereiro, deixa eu escolher fevereiro aqui. Fevereiro, livro. Aqui tem um aqui, ó, fevereiro, livro. Pago, R$100 aqui. Aqui apareceu 0, ou seja, deu errado. Quando eu clico duas vezes, nota o que aparece aqui, o endereço da célula. E6, E17, D17. Olha esses aqui. Tá vendo que ele mudou? Aqui passou a ser F, não é mais a coluna dos valores que são utilizados para fazer o cálculo, ele já mudou para a coluna F. Ou seja, ele não tem valores aqui para fazer o cálculo. Ele já pegou pago e não pago. E para fazer cálculo, você precisa de números. Ele está movimentando. Então, a gente vai ter que travar isso para evitar esse erro. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Igual aqui, a função soma 6. Bom, intervalo de soma são os valores. Vou clicar no primeiro valor. Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todos. Você também pode clicar e arrastar. Aqui eu tenho que apertar. Lembra quando eu arrastei? Ele saiu de
6 e passou para F6, que ele saiu dessa coluna aqui onde estão os valores e veio para esta, então isso aqui não pode se movimentar aqui, nem para o lado e nem para baixo. As letras para o lado, as letras que representam as colunas, e para baixo os números que representam as linhas. Então ele não pode se movimentar aqui. Então F4 para travar. Se o teu teclado for, se você estiver fazendo no notebook, é provável que você tenha que apertar a tecla FN, tá? Porque no meu teclado aqui tem que apertar FN para conseguir travar aqui. Ponto e vírgula. Vamos para o primeiro critério, que é livro. A coluna livre é a coluna D, clico no primeiro item, Ctrl Shift, seta para baixo. Essa coluna também não pode se movimentar para o lado e nem para baixo quando eu arrastar para fazer os valores aqui de janeiro, fevereiro e março. E nem quando eu fizer a apostila, ela pode sair da coluna D17 para a coluna D18. Não pode se movimentar nem para o lado nem para baixo. Então F4 aqui para travar, ponto e vírgula. Dentro disso aqui que eu acabei de selecionar, eu quero livro. Então, vou clicar aqui em livro. De livro, ele pode se movimentar para o lado? Ele pode sair de livro e ir para uma célula vazia? Não, ele não pode ir para uma célula vazia. Então, ele não pode se movimentar na coluna. O que representa a coluna aqui é a letra H. Então, a letra H tem que estar travado porque ele não pode se movimentar. Quando você coloca o cifrão, você trava, você impede que aquele número saia, ou aquela letra, ou aquele número saia do lugar. E aqui, de livro, ele tem que vir para a apostila para fazer os cálculos aqui da apostila. Então, aqui eu aperto F4 uma vez, vai travar tudo. Aperto F4 mais uma vez, travou o número. Ele pode se movimentar no número? Pode sair de livro e ir para a apostila para fazer os cálculos aqui da apostila. Então, assim, aperta F4 mais uma vez, que vai travar somente a letra H. Ponto e vírgula. Agora vamos para pago e não pago. Vou clicar aqui em pago, Ctrl Shift, seta para baixo. Ele não pode ir para o lado e nem para baixo. Ele não pode sair dessa coluna aqui para a coluna G e nem para o número 18 embaixo. F4 aqui para travar tudo. Ponto e vírgula. Dentro disso aqui, que eu acabei de selecionar, nota que quando você vai selecionando, ele fica da cor que você acabou de selecionar. Se você ficar na dúvida, porque vai ficando muita coisa selecionada, é só você olhar, ó. Eu acabei de fazer o verde. O verde é o pago e não pago. Aí facilita um pouco para você fazer, né? Então, clica aqui em pago, que eu vou usar como referência a palavra pago. Lembrando que eu poderia colocar entre aspas. Esse pago, ele não pode deixar de ser pago e passar a ser janeiro, e nem pode deixar de ser pago e passar a ser livro. Eu quero saber, dentro dessa coluna aqui, o pago, não é janeiro e nem livro. Então, aperto F4 aqui uma única vez, travou tudo. Ponto e vírgula, agora vamos para os meses. Meses é a coluna B, clico no primeiro, Ctrl Shift, seta para baixo, e o F4, né? Dentro disso aqui realmente ele não pode nem para o lado e nem para baixo. Ponto e vírgula. Eu quero o mês de janeiro. Vou clicar aqui em janeiro. De janeiro ele pode mudar para fevereiro, então ele pode se movimentar entre as letras, entre a letra da letra I para a letra J, para a letra K, ele pode se movimentar. Então a letra I aqui não pode estar travada. Mas de janeiro, que é o número 5, ele não pode ir para a célula de baixo, que é o número 6. Então, aqui ele não pode se movimentar no número. Então, aperto o F4 para ficar somente, apertei 2 vezes o F4. Não recomendo que você fique memorizando às vezes para você fazer, não, para aparecer o travar ou não travar. Você vai apertando e vai olhando, é melhor. Vou fechar aqui o parênteses, lembrando que o Excel sempre fecha o último. Apertei o Enter, apareceu aqui 600. Agora é só clicar, vem na alça de preenchimento, arrasta para o lado e arrasta para baixo. Pronto, ele fez todos os cálculos. Vamos fazer aqui o não pago. Igual, função soma 6. Usei a seta para baixo e a tecla Tab.
Vamos lá. Intervalo de soma são os valores do primeiro até o último. F4 aqui para travar tudo, porque não pode se movimentar nem para o lado nem para baixo. Ponto e vírgula. Primeiro critério, livro. Seleciona de livro até o final. Ctrl Shift seta para baixo. Isso aqui não pode para a coluna do lado e nem para a célula de baixo aqui, que é o D18. Então, aperta F4 aqui para travar tudo. Ponto e vírgula. Dentro disso aqui que eu acabei de selecionar, ele vai procurar livro dentro disso aqui que eu acabei de selecionar. Então, se ele achar livro aqui, ele vai fazer o cálculo. No daqui de baixo, quando ele achar a apostila, ele faz o cálculo. Então, daqui ele vai movimentar para baixo, então ele vai se movimentar no número. Então, o 10 aqui não pode ter o cifrão. De livro, ele não pode vir para o lado. Ele não pode sair da coluna H e ir para a coluna I. Aperta F4 uma vez, travou tudo. Aperta F4 mais uma vez, travou o número 10. Só que é a letra que tem que estar travada. Aperta mais uma vez, F4. Pronto, só a letra está travada. Ponto e vírgula. Próximo agora, pago e não pago. É a coluna F. Então, clica no primeiro, Ctrl Shift seta para baixo. Ele não pode ir para o lado nem para baixo. F4 uma única vez, que trava tudo. Ponto e vírgula. Dentro dessa coluna que eu acabei de selecionar, que é a coluna F, eu quero não pago. Então, eu vou clicar aqui em não pago. Não pago não pode ir para o lado e nem para baixo. Ele não pode deixar de ser pago e passar a ser janeiro. Porque aqui, ó, nessa coluna que eu acabei de selecionar, tem aqui pago e não pago. Ele não pode deixar de ser pago e passar a ser janeiro, nem pode deixar de ser não pago e passar a ser livro. Então, F4 para travar tudo. Ponto e vírgula. Último critério, os meses. Coluna B, clica do primeiro, Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar tudo, porque não pode nem para o lado nem para baixo. Ponto e vírgula. Clica em janeiro. De janeiro ele pode mudar para fevereiro e depois pode mudar para março. Então, ele vai movimentar entre as letras de I para J, depois para K. E para baixo ele não pode sair de janeiro e vir para essa célula onde estou fazendo o cálculo. Então, F4 aqui para travar tudo, travou tudo. F4 mais uma vez, travou só o número, porque ele não pode se movimentar entre os números. E fecha aqui o parêntese, que não é obrigatório, o Excel ele fecha. Vou até fazer aqui sem, só para mostrar. Ó. Apertei o Enter, não deu nenhum erro. Agora, se eu clicar aqui, ó, 2 vezes, tá vendo que apareceu aqui? Aqui, ó, janeiro, livro. Janeiro, livro, não pago. Janeiro, pago. Janeiro, aqui é a apostila. Janeiro, janeiro, janeiro. Apostila, livro, só que é pago, então continua sendo 0. E não tem mais nenhum janeiro aqui, certinho, viu? 0 mesmo. Quando dá 0, dá a impressão que tá errado, né? Clica aqui, arrasta e arrasta para baixo. Falta só uma coisa aqui, é que ele tá pedindo para colocar a formatação condicional de F6 até F29 em vermelho. Essa coluna aqui, que é a coluna F. Então, eu vou selecionar, só clicar em cima da letra F, que nem eu cliquei, que seleciona. Vai lá na guia, página inicial, já estou nela, então não preciso clicar. Formatação condicional aqui no grupo estilos, regras de realce das células, texto que contém. Só clicar, aqui eu vou escrever não, aqui eu vou usar o não em vermelho, o não pago, porque o pago em vermelho fica estranho. Clique em OK, pronto. Era só isso que faltava aqui para terminar. Clica fora, tudo certinho, só clicar no botão salvar e acabou. Parabéns por chegar até o final desta aula. Mas se mesmo assim lhe restou alguma dúvida, recomendo que volte e assista novamente para reforçar o aprendizado. Se você já é inscrito, meu muito obrigada! Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá? Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta, deixe aí nos comentários. Pode ser que a sua dúvida vire o próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima aula e tchau!